só não tem teto para os combustíveis e para as mentiras de Bolsonaro? Não posso me dizer chocado, porque já sei o que esperar desse governo federal e dos atuais presidentes da Câmara e do Senado brasileiros. Aliás, digo isso há muito tempo. A cada momento que nos aproximamos do fim dos mandatos destes indivíduos, a feira da xepa vai sendo intensificada e vão raspando o tacho de um país chamado Brasil. Nessa feira se queima de tudo, incluindo o patrimônio brasileiro, de maneira que mal sobram migalhas a serem atiradas aos pobres ou mesmo arremessadas à classe média, que em parte ainda segue iludida com a conversa fiada propagada pelo topo da elite financeira e empresarial nacional e pelos detentores do capital financeiro estrangeiro. O mais novo conto para enganar a população, aliás, velho, bem velho, e o golpe está aí, cai quem quer, é o teto para o imposto sobre os combustíveis, gás e energia de modo geral, justo quando tudo está em processo de privatização. E isso foi aprovado por um bando de políticos demagogos. Apesar da promessa de compensação, só até dezembro desse ano, viu? É dinheiro que deixará de circular nos governos dos estados brasileiros, que já enfrentam problemas crescentes de aumentos de demandas e necessidades da população por causa do tipo de política econômica desenvolvida no Brasil. Mas, curiosamente, é dinheiro que não deixará de engordar os bolsos dos acionistas, principalmente estrangeiros, que não terão obrigação nenhuma de diminuírem ou deixarem de aumentar as suas margens de lucro. Esses congressistas e o presidente Bolsonaro são, além de demagogos, cínicos, pois todos eles sabem que essa, entre aspas, redução do imposto não irá segurar o aumento do preço dos combustíveis no país, a não ser que se acabe com o PPI, Preço de Paridade Internacional, implantado por Michel Temer e mantido por Bolsonaro, que está comprometido com os barões internacionais do petróleo. Ora, nós temos o petróleo, temos ainda algumas refinarias que não foram entregues de mãos beijadas, produzimos em real, mas somos obrigados a pagar em dólar e no preço ditado pelos empresários internacionais do petróleo. Por quê? Não é estranho? Para quem ainda não sabe, os estados brasileiros já haviam provado recentemente que, mesmo congelando o imposto, os aumentos sucessivos nos combustíveis não iriam parar. E não vão parar se não for mudada a política de preços criada por Michel Temer e mantida por Bolsonaro, que finge cinicamente não ter poder para mudar. Pior ainda é que Bolsonaro agora, juntamente com Arthur Lira, ainda culpam a própria Petrobras, quando eles sabem que uma lei poderia resolver todo esse problema e eles não votam porque não querem votar, porque são comprometidos com este esquema de assalto ao povo brasileiro. Nos governos de Fernando Henrique, Lula e Dilma, para citar os mais recentes, o brasileiro pagava o preço nacional e, ainda assim, a Petrobras era altamente lucrativa e o lucro pertencia à nação brasileira. Hoje vai embora do país. O povo está empobrecendo. Mas, ao invés de aprovarem uma lei para o brasileiro voltar a pagar a gasolina no preço nacional e em real, como era antes, exploram mais uma vez a ingenuidade de uma parte do povo brasileiro ao aprovarem uma lei para diminuir o imposto. E você sabe qual é agora o resultado, na prática, do que o Congresso aprovou com o apoio de Bolsonaro? Na prática, o que estamos vendo é a diminuição eleitoreira da cobrança do imposto sem a garantia da diminuição ou congelamento do preço dos combustíveis e energia. Não há nenhum compromisso que diga o imposto está menor ou congelado e, por isso, não haverá aumento no preço dos combustíveis ou na margem de lucro dos empresários de petróleo. Vão continuar aumentando os preços e os lucros dos acionistas, como já aconteceu no dia seguinte à diminuição do valor do imposto. Vai ter menos imposto,
mas não vai ter menos lucro para esses empresários. Entenderam? Perdem os estados, perde a população que está empobrecendo e precisa cada vez mais dos serviços públicos, mas não perde o Deus mercado e os acionistas que continuam a faturar centenas de bilhões de reais. Eu disse e repito, centenas de bilhões de reais às custas da exploração da população brasileira. É a mesma conversa fiada enganando parcelas da população. Quem tem memória sabe que quem ficou sem teto e foi para o espaço foi a discussão sobre a mudança na política de preço da Petrobras, que foi o verdadeiro fato que gerou os aumentos sucessivos e abusivos na gasolina, no diesel e, por tabela, em tudo aquilo que consumimos. Temer fez isso e Bolsonaro mantém porque quer. Com braços e pernas atualmente sendo privatizados, hoje a Petrobras vai a cada dia maximizando os lucros para repassar para os seus acionistas, dentre eles alguns bilionários brasileiros e a maioria são estrangeiros. É o mesmo discurso de sempre. Teto de gastos para a saúde pública, mas regras frouxas e sem teto para, por exemplo, os planos de saúde. Teto de gastos para a educação e sem teto para os preços das escolas e faculdades particulares que aumentam a cada dia. Imposto zero para a importação de agrotóxicos americanos e sem teto para o aumento do preço do feijão, do arroz, da carne, de todos os alimentos. Teto para o imposto e sem teto para o aumento do preço do gás para as indústrias e consumidores que pagarão por esses produtos cada vez mais caros. Ou seja, tem teto até para limitar o socorro ao povo pobre, que pode ficar sem moradia e passando fome nas ruas, mas nunca tem teto para os combustíveis, nunca tem teto para as mentiras do governo Bolsonaro e para o Deus mercado, que seguem todos eles, sem limite, sem controle no país, às custas do empobrecimento da população. São medidas eleitoreiras de curtíssimo prazo, irresponsáveis e insustentáveis, pois não resolvem o problema e ainda armam uma bomba relógio para explodir no próximo governo, ou talvez até, como está aparecendo, antes do fim deste governo que aí está. Infelizmente, parece que o tal gigante que diziam ter acordado permanece dormindo em berço esplêndido. E tome-lhe aumento, pegue aumento, sem parar e sem controle.